ao Cefincast, o podcast oficial da Secretaria de Finanças. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito procurado no nosso governo do estado, no Detran e na Cefim. É sobre o IPVA e as taxas de licenciamento e demais taxas que a gente paga ao adquirir um veículo, não é? Usado ou novo. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas especialistas aqui no assunto, que estão aqui comigo. A Veridiana Gobi de Oliveira, que é chefe do Núcleo de Controle de Lançamentos de IPVA, já foi gerente de arrecadação também, né, Veri? Sim. Seja muito bem-vinda, Veridiana. Muito obrigada, Letícia. Bom dia, né? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui para poder falar um pouquinho com vocês aqui, compartilhar informações, né, sobre esse imposto que gera tantos atendimentos, né? Nossa maior quantidade de atendimento junto à Cefim é em relação ao IPVA, até porque afeta diretamente a vida de... São 273 mil contribuintes, Letícia, ou seja, os que geram imposto e pagam. Então é um universo muito grande, né? Sim, 273 mil é muito veículo. Sim. Veículo nós temos bem mais. 273 esse aí mil é só contribuintes, ou seja, o que paga o imposto. Tá certo, então. E temos também aqui como convidada a Hélida Regina Monteiro Marques. Hoje ela é responsável pela coordenadoria do Renavan, não é, Hélida? Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui junto com a Cefim para falar sobre esse assunto, né? E também para tornar pública a diferença, né, entre licenciamento e IPVA, que tem muito essa confusão, né? Sim. E deixar tudo claro. E é um prazer, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos esclarecer essas dúvidas todas hoje. Você que está aí tem dúvidas, fique esperto que você vai saber de tudo hoje, IPVA e licenciamento. Vamos começar então. Vamos entender então, como a Hélida falou, qual é a diferença do IPVA e das taxas do Detran. Veri, o que é exatamente o IPVA? O que significa o IPVA e por que ele é cobrado? O IPVA é um imposto, Letícia, cobrado sobre a propriedade de veículos automotores. Então, para todas aquelas pessoas que possuem veículo automotor que não esteja contemplado com alguma isenção, né, e depois vamos falar um pouquinho, ele tem que pagar o imposto, né? Esse tributo que é cobrado anualmente. É sobre a propriedade sobre a do veículo, propriedade. né? Ele tem uma função arrecadatória, Letícia, assim, basicamente, né? O ano passado, o Estado arrecadou cerca de 584 milhões de reais de IPVA, só do ano passado. Ele também tem uma função social, né? De políticas ambientais, segurança viária, enfim. Mas a principal função realmente é arrecadatória. E para onde que vai esse dinheiro? Que tem um mito, né? Sim. Que as pessoas confundem, elas acham que pagam o IPVA que é para manter o asfalto, as vias públicas, mas não é isso, né? Ele não é um imposto, digamos, vinculado, que a gente fala na linguagem tributária, né? Isso, ele é um tributo de arrecadação desvinculado, ou seja, ele não tem uma finalidade específica, mas é claro, né? Sendo uma receita pública, os seus recursos são destinados, podem ser destinados para a própria manutenção, né, das vias viárias, mas pode também para saúde, educação, segurança, enfim. E é muito importante que esse recurso ele é repartido, Letícia, entre o Estado e os municípios, 50% para cada. É o município do licenciamento, por isso que tem muitos municípios que até fazem campanha, né? Transferir ou vender, para que realmente o município onde aquele veículo circula, o imposto fique realmente para aquele município, né? Essa informação é muito importante, né? Então, porque é 50% que fica? 50%. Então, todo o valor que vai para o IPVA, gente, você que está em casa, 50% desse valor fica para o município e o outro 50% para o Estado. Então, é um dinheiro que vai para o município também, é um dinheiro importante. Importante falar, Letícia, que na verdade do IPVA, 20% vai para o Fundeb. Que é da educação, né? Que é no total isso, que é que vai para a educação. Então, na verdade, é porque, né, vai para o fundo, isso mesmo. Tá certo, então. E como que é organizado esse calendário? Não, voltando, ainda tinha mais uma pergunta. Como que é cobrado, né? A gente tem as alíquotas para o IPVA, né? Como é que funcionam essas alíquotas? Como que é cobrado? Baseado em que valor? Sim. Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, Sim. né? Como é que chegou a esse valor para eu pagar? Sim. Né? No primeiro emplacamento é com base na nota fiscal, né? E nos veículos usados é com base na FIP. O Estado de Rondônia, a Cefim, contrata anualmente a FIP, que presta serviço para basicamente
todas as unidades federadas, né, que é uma instituição renomada, que tem aí até as seguradoras, né, consideram o valor apurado pela FIP para poder valorar, né, os veículos automotores terrestres. Então a FIP presta esse trabalho para nós, sempre até o dia 31 de dezembro nós divulgamos. Ela passa uma tabela por marca modelo, que não leva em consideração, meu veículo tá batido, tá mais usado, não. Ele leva em consideração, não é levado em consideração, mas é com base na marca modelo ou o ano de fabricação. E a marca, o modelo, daí ele é gerado. E com base nisso, sobre esse valor, é aplicado uma alíquota, né? Que varia aqui no estado de Rondônia de 1% a 3%. Por exemplo, a ônibus, os veículos mais pesados, caminhões, Letícia, veículos também destinados a transporte de pessoas e de cargas, a alíquota é de 1%. É os chamados utilitários, né? Não. São esses mais, que é para ter mais esse fim, né, mais social, assim, também, né? Agora, já o básico ali é o 2%, que é o veículo automotor normal de passeio, que a gente chama até 1.000 cilindradas, que é aquele veículo de menor motor e até de menor valor também de mercado, é 2%. E os demais veículos não especificados, que têm potência maior, e o Jeep, as caminhonetas de cabine dupla, fechada, enfim, todos os demais veículos, a alíquota aplicada é de 3%. E no caso do primeiro emplacamento, Letícia, tem uma regra diferenciada no estado, né? Que ele é de 0,5% ou 1%, independente do meio de pagamento. Então, esses veículos ali que eu falei, o caminhão, o ônibus, ele tem a alíquota de 0,5%. E os veículos, os outros demais, inclusive o 2 e 3, é um benefício do estado para quem adquire o veículo nas concessionárias localizadas aqui no estado ou por intermédio de alguma concessionária, né? Às vezes pode até a nota fiscal ser emitida diretamente da fábrica, mas desde que, se tiver uma intermediação de uma concessionária rondoniense, terá esse benefício. E lembrando também, Verida, desde o ano passado, né, 2024, também o benefício do governo do estado de Rondônia é a isenção para motocicletas, né? Perfeito! Desde o primeiro emplacamento, motocicleta de até 175 desde que foi uma grande conquista, né? Que na verdade foi uma resolução do Senado que permitiu a alíquota zerada, que tem isso, né, Letícia? Porque para a questão de evitar a guerra fiscal, essas alíquotas mínimas e máximas de IPVA são reguladas nacionalmente. Então teve essa resolução que permitiu, daí claro, cabe a cada estado implementar ou não, e aqui o governo de Rondônia, desde 2024, né, atendendo a saída da população, que é justamente, como eu falei, a função social do imposto, né, que é para aqueles... A população, geralmente, quem tem moto, né, para ir ao trabalho, né? Então, acaba... E foram cerca de 600 mil motociclistas isentos. Olha, Letícia, gente, foi bastante. Foi 600 mil, se a população de Rondônia é 1.600.000, então um terço da população foi beneficiado, né? Sim. E é bom vocês falarem nessa isenção das motos, né? Que a gente tem um podcast gravado que a gente falou, perfeito. Só das isenções, você que não assistiu, isenções para PCD, isenções para motoristas de aplicativo e isenções para quem tem moto até 175 cilindradas. Não estou errada, não. 170, né? 170? Só que, detalhe, Letícia, a isenção é para o IPVA, né? Exato, pro IPVA. As taxas do Detran, não até né? porque é um serviço, né? Como a Daniela vai falar bem ali, é diferente. Então tá, acho que ficou explicado como é que é calculado o IPVA, né? Sim. E o calendário de pagamento? Tem muita gente que fala assim, eu já vi reclamarem para mim, né? Por que vocês não dão mais prazo para pagar, né? Por que tem esse calendário? Mas isso já é uma facilidade, não é? Já é uma facilidade, perfeito. Fala pra gente, Veri. Isso mesmo, Letícia, igual tem estado que cobra tudo vence em janeiro. Então, aqui em Rondônia, nós ainda permitimos, igual o prazo varia conforme o final da placa, até ficar bom para o contribuinte não esquecer. Então, eu sei, a minha placa é final 8, então meu IPVA vence no último dia útil do mês de agosto, que é o mês 8, né? Então, para ter sempre esse cuidado, até de não perder os prazos. Então, nós estamos agora no mês de junho, então é o prazo final para os proprietários de veículos com placa final 6,
licenciário, porque assim, o prazo de IPVA, ele está atrelado ao licenciamento. O Detran acompanha a mesma tabela. E lembrando que final de placa 1, 2 e 3 é até março, né? Então, as pessoas falam no primeiro emplacamento, a nota fiscal foi faturada e a placa que nosso sistema sorteia no rondômetro saiu final 1. A pessoa fica chateada, né? Poxa, mas final 1, janeiro eu tenho tanta coisa para pagar, tem IPTU, escola dos meus filhos. Mas não, o prazo é até o final de março. Né? Final 1, 2 e 3. É um benefício. Porque pela legislação, o fato gerador, que é o que gera o imposto, né? É dia 1º de janeiro. Exato. Então, aí cada estado administra da forma melhor. Aqui em Rondônia, a gente achou melhor estender esse prazo conforme as placas. É isso mesmo? Exatamente. Então, assim, você que acha assim, esse prazo é ruim. Não, esse prazo é muito bom. Porque o certo mesmo era ser cobrado em janeiro. Perfeito. Não é? É isso mesmo. É isso. Então, já é mais um benefício do governo do estado, né? Sim. Tanto é que se pagar com antecedência, tem os descontos. Isso, aí eu queria que vocês falassem do desconto também. Como é que funciona esse desconto? E o desconto é bom, Letícia. Igual, por exemplo, o Estado concede conforme o prazo de antecipação. Então, na nossa legislação está lá que pagando com até no mínimo 2 meses de antecedência, igual eu dei o exemplo ali, placa do final 8. Então, meu IPVA vence no último dia útil do mês de agosto, que é o último dia útil. Então, o último dia útil do mês de agosto esse ano é dia 29, não é dia 31. Então, tem que tomar esse cuidado. Isso. Então, o último... Por causa dos nossos sistemas, né? Isso. Então, o último dia útil do mês de agosto é dia 29. Então, se eu pagar com 2 meses de antecedência, então é agora final de junho, que coincidentemente é o último dia mesmo, dia 30. Então, quem pagar do final, eu tenho veículo placa final 8, se eu quitar meu IPVA até o final do mês, até o dia 30, eu vou obter 10% de desconto. Caso eu perca o prazo, eu vou pagar no mês imediatamente anterior ao do vencimento, igual a minha placa 8, então eu vou pagar qual que é o mês imediatamente anterior, mês de julho, até o último dia útil de julho, que no caso é dia 31, 5% de desconto. E é uma taxa muito boa, né? Você pensar assim, só para apenas 2 meses de antecedência, mesmo igual a Selic está super alta. Mas mesmo assim, igual com 2 meses de antecedência, a Selic está indo em torno, né, de 14,75, né? É um ano super alta. Mas mesmo assim, você divide por 12 ali, dá 4 vezes mais de desconto do que se você deixar o seu dinheiro aplicado, né? Isso, claro, né? Para quem tem condições, pode quitar. Se não, Letícia, a gente também pode, o contribuinte também tem a opção de pagar em cotas, mas as cotas, elas também têm que ser quitadas até o prazo final para licenciamento. Exato, sim. Então, eu posso, minha placa é final 8. Eu poderia ter pago a primeira cota em janeiro, posso pagar a outra em abril, mas desde que até o último dia útil de agosto eu esteja com o meu IPVA do exercício quitado. E mais as taxas para poder claro, né? Exato. É interessante esses descontos aí. A gente tem mania de deixar tudo para a última hora, né? O correto é se planejar já em janeiro, já ver quando que vai vencer e pagar antecipado, porque se o IPVA, por exemplo, sair R$800 e você ganhar um desconto de 10%, poxa, é R$80. Exato. Né? Já dá para fazer alguma coisa com os 80, pagar uma água, pagar, né? Sim, então, com certeza. Realmente é muito bom esse desconto. E onde que o contribuinte pode consultar essa tabela? No nosso site, Letícia, lá no Agência Virtual, né, que tem um link específico, lá você entra no site da Cefim, cefim.ro.gov.br, Agência Virtual, daí é só digitar lá, prazo para pagamento de IPVA, vai estar lá o nosso calendário certinho, conforme a placa, tem até os descontos para não se confundir, é bem bacana, tá bem claro. Lembrei lá. Também que a gente tem no nosso Instagram, né, Cefim_RO, já está como fixa lá para facilitar o pessoal. Para facilitar de achar, isso mesmo, Letícia. Através do site do Detran também, quando o cidadão consulta a placa e o Renavan para imprimir as taxas de licenciamento, Corpo de Bombeiro, a gente vai falar daqui a pouco, né, mais detalhes, também tem um hiperlink lá embaixo que ele clica no botãozinho escrito IPVA, que o site já encaminha para o sítio da Cefim, exatamente. Perfeito. Então tá tudo no site hoje, mas tem gente que é avesso, né, a era digital. Então pode também ir lá nas agências, né, que o pessoal vai imprimir, né, tudo para as pessoas. E com um diferencial também do nosso estado aqui de Rondônia, que em todos os municípios do estado tem uma Ciretran. Perfeito. Tem estados Brasil afora que o cidadão tem que se deslocar quilômetros de distância para ir para um município maior, porque não tem uma Ciretran, um atendimento local, né? Aqui não, aqui em Rondônia, nos 52 municípios tem Ciretran. Vocês estão 52? Sim, e mais 10 postos avançados em
alguns distritos. Distritos que maiores, legal. como Extrema, Jaci Paraná, tem os postos avançados. Que bom. Então, tem o atendimento em todos os municípios. Detran está em todo lugar, gente. Exatamente. Então, agora vamos falar com a Hélida, né? A gente já falou do IPVA, que o IPVA é um imposto, né? Isso. Assim, essa linguagem tributária é um pouco confusa, né, para as pessoas. A gente sabe que tem os tributos, né? E os tributos têm várias espécies, vários tipos. Tem os Perfeito. impostos e tem as taxas. Por isso que a gente Exatamente. fala as taxas do Detran. Não é? Isso. E queria que você falasse um pouco dessa diferença, Hélida. E Certo. quais são as taxas do Detran que a gente precisa pagar hoje para liberar um carro, para licenciar um carro? Certo. Todo ano, né? As taxas, ela tem um valor fixo. A principal diferença com relação ao IPVA é que é um valor fixo, independente do tipo do veículo. Não importa se é uma motocicleta que vale 15 mil ou um outro veículo que é 100 e poucos mil, o valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos, né? Não tem descontos por antecipação, que é um valor, ele é fixo, né? Uhum. Mas, se passa do prazo, tem um pequeno acréscimo, que na nossa tabela, né, de taxas do Detran, tem um diferencial de licenciamento vencido, que é quando termina esse prazo que a Brejana ainda há pouco falou, que nós seguimos a mesma tabela, né, de prazos, o valor fica um pouquinho maior. Uhum. Então, esse valor é fixo, independente do carro. Exatamente. Né? E quando é que vai aumentar esse valor? Precisa de lei ou como é que funciona? Segue a UPF, né? Todo Ah, ano tem da o UPF. valorzinho. Isso, É a nossa vinculado tabela à de UPF. taxas é vinculada. Tá. O PF, gente, é a unidade padrão fiscal que o Estado adota. Então, todas as taxas do governo e, às vezes, algumas multas também da Cefim, né, é vinculada a essa unidade de padrão fiscal, que todo ano ela é atualizada conforme os índices de inflação, Selic, esses índices da economia, tá? Então, essa taxa que ela está falando, ela é fixa durante o ano todo. Exatamente. Mas aí pode ser que aumente conforme a economia, né? Exatamente. É sempre na virada do ano, né? Quando vira o exercício, tem sempre, aumenta um pouquinho. Mas corrigindo a informação, tem a taxinha de licenciamento de ciclo elétricos, ela é reduzida. Para esses carros elétricos agora? As motocicletas. O ciclo elétrico, ciclomotor e ciclo elétrico, o valor do licenciamento é um pouquinho, bem menor, aliás, do que o de motocicleta de maior cilindrada, né? E de veículos normal. Tem só essa diferença. São 2 valores de taxa de licenciamento, mas esse reduzido é para ciclo elétricos e ciclomotores. Então, aí hoje em dia a gente tem, quando a gente vai, todo ano que a gente tem que rodar eu sempre falava rodar o verdinho. Rodar o verdinho, é o verdinho. Né? Rodar o verdinho. Mas até hoje, entre nós, a gente fala assim, porque é a linguagem mesmo que a gente reconhece, né? As siglas, nós sabemos de cor o que significam as siglas, mas a população no geral é o verdinho, é o meu porte obrigatório. CRLV, CLRV, o CRLV, que o L é de licenciamento, isso, que é o porte anual, né? O que falávamos também anteriormente que era porte obrigatório, mas também não é, mas pra frente a gente fala sobre isso. Sim. Não precisa portar na mão o papel físico, né? Isso era uma pergunta minha, então você já tá adiantando lá. Porque eu falei com essa era digital, então não precisa mais, né? Exatamente. Tendo condições de analisar virtualmente, né, no aplicativo da CDT, que é da Carteira Digital de Trânsito, né, que é aplicativo nacional, ou no nosso portal mesmo, visualizando lá que está tudo quitado e emitido o licenciamento, não é necessário portar o papel mesmo dentro do carro. Igual antigamente a gente colocava nem faz sentido, né? Nesse mundo porta-luvas, digital, né? Que bom, a gente vai evoluindo, né? Isso. Então tá, Hélida, então me fale, hoje, o que a gente precisa pagar? Fora o IPVA, o que a gente tem que pagar no Detran? Nos municípios de Rondônia que tem sediada uma corporação de corpo de bombeiros, os veículos de passeio e maiores, né, com exceção de motocicletas, tem, além da taxa de licenciamento anual, a taxinha de corpo de bombeiros. Mas isso é só nos municípios que tem uma corporação lá constituída, né? Aqui em Rondônia vão ser as principais cidades, né? As cidades que nós chamamos que são de primeira categoria, Ariquemes, Jaru, de Paraná, os maiores municípios, né? E o licenciamento, são só esses 2 valores. Esses 2, que antes tinha o DPVAT, mas como é que tá essa situação do DPVAT? Continua suspenso, ele veio suspenso desde 2020, né? Até 2022 ainda estava sendo pago as indenizações, né? Mas hoje ainda, em 2025, o governo federal ainda manteve a suspensão. Tá. O DPVAT era um seguro para quando as pessoas se acidentavam, é isso? Como que funcionava esse DPVAT? Ele era um seguro, dependendo da quantidade de danos físicos, não do veículo, né? Era os danos físicos da pessoa. Ela teve que custear um medicamento, correu para um hospital, ela juntava as notas fiscais de tudo, os recibos que ela
né, dessa situação e dava entrada, na época, era até Tipo virtualmente, isso, um reembolso. E tinha uma tabela, né, dependendo da consequência física que você ficou, existia o valor estipulado. Então, se porventura o cidadão ficasse com uma sequela permanente, tinha um valor de indenização maior. Mas por enquanto, isso, infelizmente, está suspenso. Né? Então, assim, tudo tem seu lado bom, né? Isso. Diminui o valor a pagar todo ano. Exato. Mas caso você precise, você perdeu esse benefício. Tanto né? é que na época o seguro obrigatório de motocicletas era muito maior do que de veículos de passeio. Por causa da maior incidência de acidentes com motos. Né? Exatamente. Então, a gente paga o licenciamento normal, e em alguns municípios o Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Isso. É importante falar, pessoal, para vocês que estão em casa, que as taxas, elas são usadas diretamente, né, no órgão que está pedindo. Não é igual não é igual o IPVA, que eu vou arrecadar aqui e posso gastar em qualquer lugar. Não. Por exemplo, ela está falando aqui do Corpo de Bombeiro. Essas taxas vão ser usadas para o Corpo de Bombeiro atender o município. Exatamente. Então é muito importante a gente pagar, porque é para o Corpo de Bombeiros e é para a segurança da população. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente fica com raiva de estar pagando, né? Então, assim, é bom a gente saber para que serve a taxa, Isso. né? Então, é para o Corpo de Bombeiro, é uma segurança para a população. Exatamente. Então, vamos pagar felizes, por favor. Exatamente. É justamente para custear toda a logística de SAMU, de resgate de sinistros em via pública, né? E o valor arrecadado, ele vai direto para os cofres da corporação, não passa pelo Detran. Então, 100% do que é arrecadado é para esse destino. E as taxas de licenciamento, o destino delas é para manutenção das vias. Para esse trabalho, né, já é vinculado, né? Exatamente, fala, assim. Exatamente. E se a gente não pagar, não consegue licenciar, Elida. Como é que funciona isso? O licenciamento, ele tem essa dependência, tem que estar tudo quitado. Não pode ter autos de infração exigíveis, né? Porventura, a pessoa comete uma infração e tem uma multa lá já disponível para ser paga, e a multa, sim, tem desconto por pagamento antecipado, né? Mas se ela já estiver num período de exigibilidade, tem que estar tudo quitado, o licenciamento e também o IPVA. Nós andamos sempre de mão dadas. Sim, CEFIM e Detran são completamente interligados. E, assim, esse carro, se estiver andando na rua, tiver uma blitz do Detran, em que situação ele pode ser apreendido? O fato de não estar em dia com todas as taxas e impostos quitados, o CTB já prevê essa remoção. Mas também tem o trabalho da nossa equipe de fiscalização, e também em algumas operações também, até da Federal e da Centran, também municipal, tem esse atendimento na hora, de imediato, para o pagamento das taxas. Os boletos, tanto da CEFIM quanto do Detran, tem pagamento por Pix, por exemplo, né? Tu pode pagar lá na hora que foi abordado. Isso. Aí a compensação sai em 15 minutos, no máximo meia horinha, e aí já evita a remoção do veículo. Não vai deixar de ser lavrado o auto de infração, porque a infração foi cometida. Né? Isso. Mas a remoção do veículo para o pátio do Detran, ele tem sim sido evitado, e a nossa diretoria geral, em parceria com o diretor de fiscalização, né, o Elton, ele tem feito esse trabalho a intenção do Detran nas operações não é penalizar, é orientar, dar condições, né, de quitar o que tem ali em aberto. Inclusive, depois nós vamos falar sobre parcelamento, né, a gente toca de novo nesse assunto, que é para colaborar mesmo, né? A intenção nunca é prejudicar ou remover mesmo de forma imediata. Acho que a gente falando do conceito geral, acho que a gente falou bem, né, da diferença dos dois tributos, né, que a taxa é uma contraprestação do órgão, né, o IPVA não é vinculado, pode ser aplicado em qualquer lugar do estado, né, para qualquer finalidade. Agora, então, vamos entrar, a gente já falou um pouco, mas vamos falar um pouco das isenções, né, que a gente já falou. Quais são as isenções de IPVA que a gente tem hoje, Veri, e quem tem direito a solicitar? Então, hoje o Estado, por lei, concede algumas isenções, né? Como é o caso dos portadores de... PCD, os PCDs, né? Isso, as pessoas com deficiência. Os PCDs, eles têm direito à isenção. Não são todas as doenças que geram, né? As doenças são pelo ICMS. A gente segue basicamente o que é o nacional, né? Até a gente usa a mesma legislação. Antigamente aqui em Rondônia era só para quem tinha realmente aquela mobilidade reduzida. Por exemplo,
um problema em alguma amputação, era algo até que o veículo precisava ser realmente adaptado, Letícia. Mas daí a nossa legislação, considerando, né, que existem tantas outras doenças que também afetam, igual outras necessidades, como o autismo, que também gera aquela parte social, né? Os pais também precisam de levar para constante, para fazer o tratamento, enfim, tem toda essa questão envolvida. Então, o Estado também ampliou, né? Mas também não é um rol muito grande. Mas são para esses, né? Tem também para os taxistas, tem veículo, e isso é o Detran que faz esse controle, né? Conforme está lá na Centram, enfim. E tem também para veículos pela quantidade, pelos anos de uso, igual veículos com mais de 15 anos de uso também tem isenção. Daí tem as isenções para motorista de aplicativo, Letícia, que é uma isenção recente também, concedida no estado desde 2024, né? Que era que a categoria, né? Porque é uma categoria que também presta serviço, né? De relevância, queriam se igualar ao táxi, né? Que já tem. E daí o Estado atendeu esse anseio e concedeu. Claro, né? Tem uma série de requisitos que tem que preencher, quantidade mínima de corridas, enfim, mas foi concedido. Daí sobre todas essas questões de isenções, que é bem complexo, né? Daria um tema aqui para um podcast, que inclusive já foi feito, né, Letícia? Se você ficou curioso, assista o nosso podcast sobre isenções. Acho que tá, isenções para PCD. Tu lembra, Célia? Isenções para PCD. É o primeiro, né, Letícia? Foi o primeiro que a gente gravou. Mas ficou bem bacana, porque assim, tem algumas isenções, como eu falei ali, a do táxi, ela é automática, com base no que está no Detran, a CEFIM reconhece. Já tem outras que precisa do contribuinte requerer. A isenção dos veículos pela quantidade, pelos anos de uso, ali dos 15 anos, ele já é automático também. E das motociclistas, principalmente, também. Sendo moto, desde o primeiro emplacamento, é isento. Agora tem outras, igual as instituições de assistência social, que tem uma série de requisitos que até que a CEFIM tem que atestar se a entidade cumpre e tal. Então, isso precisa de entrar com o processo, né? Junto à CEFIM. Veri, lembrando que na questão do táxi é um por pessoa, perfeito, né? Às vezes o cidadão tem 3 veículos no nome dele, mas ele pode atuar na profissão com a isenção de um veículo só. Caso a Centram autorize ele ter 2 táxis, já são as normas municipais, né? Um vai ser isento, o outro vai pagar IPVA normal. Tem a questão, agora você falou, eu lembro quando eu trabalhei na agência há muito tempo, tinha a questão do arrendamento também, né? Que às vezes, como o carro fica no nome do banco, aí a pessoa não consegue... Exato, porque a isenção falando de uma linguagem assim, bem simplificada, quando o motorista, o taxista mesmo, o humano que está dirigindo o táxi dele é isento de IPVA. Se ele terceiriza esse veículo, já não tem mais a isenção. Aí a isenção é pessoal, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Tá certo, então. E nesse caso de isenções, então, acho que vocês já tinham adiantado, as taxas não entram, não é, Hélida? Porque a taxa é uma contraprestação do órgão, exatamente. A taxa independente paga, né? tem que estar paga. Porque assim, é um serviço, é uma troca, né? Eles estão fazendo um serviço, né, de vistoria, que tem várias, quando você vai vender, ou tipo, o corpo de bombeiro, né? Você vai prestar um serviço para a sociedade, né? Então, nesse caso, as taxas continuam pagando só o IPVA, que é imposto, que a gente consegue isentar. Exatamente. E em caso, muita gente pergunta isso, que às vezes chega também no nosso Instagram da CEFIM, né? Quando o carro é furtado ou roubado, né? O veículo, não precisa mais pagar IPVA, né? Como é que funciona isso, Veri? Interessante, Letícia, essa pergunta. Realmente, mas o primeiro passo, a pessoa que teve seu veículo furtado ou roubado, ela tem que fazer o boletim de ocorrência. Fazendo o boletim de ocorrência, o sistema da polícia ele é integrado com o Detran. Exatamente. Então, é a polícia que informa para o Detran que, por sua vez, manda a informação para a CEFIM. Sistemas interligados. Isso, nosso sistema é interligado. Por exemplo, o veículo foi furtado agora no mês de maio, Letícia. Então, só que assim, como você falou bem no começo, na nossa conversa aqui, o IPVA, o fato gerador dele, é em janeiro. Então, se eu fiquei com o veículo até maio, que é o mês do furto, então eu devo ali 5/12, que a gente chama, né? IPVA proporcional. Porque você teve a propriedade do veículo até ali. Então, até ali, ele vai pagar. Dali, então, até automaticamente, o IPVA não venceu ainda, a gente já
gera um lançamento proporcional. De posse dessa informação automática, eletrônica que ele veio lá via sistema, a gente já ajusta o valor do IPVA para que corresponda a 5 dozeavos. Agora, vamos supor, daí esse veículo é recuperado, né? Que bom, o veículo foi encontrado em outubro. Ele é recuperado. O que acontece? Em outubro vai ter uma nova incidência, porque daí vai cessar o motivo, né? Porque ele tinha isenção porque ele não estava na propriedade. A partir do momento que eu recupero essa propriedade, o Estado vai cobrar da partir daquele mês, igual recuperado em outubro. Vou cobrar mais 3 dozeavos, né? De outubro, novembro e dezembro, daquele período. O nosso sistema, ele reconhece mesmo a cronologia das coisas, né? A Polícia Civil lançou lá no sistema deles, né? Que espelha no nosso, que foi encontrado naquele dia, já é tudo automático, a proporção também do licenciamento, tá? Nessa situação, a taxa, ela também vai ser paga reduzida, proporcional. Também nosso sistema também faz esse cálculo e de imediato também já envia a mensagem para o sistema da Cefim, que calcula tudo automaticamente. Tá. E aí, então, o que ele precisa fazer é só o BO ou precisa ir lá no Detran ou lá na Cefim? Só o BO. Só o BO. Isso. Hoje o robô trabalha pra gente. Inteligência artificial. Tá, então a Veri já falou, se o veículo for recuperado meses depois, ele precisa fazer alguma coisa ou não? Não, é automático. É automático também. A partir do momento que registra lá, né, que o veículo, até porque se ele tá furtado, ele não pode circular nas vias, né? Então, a partir do momento que ele recupera, né, ele tem que fazer esse registro de que, opa, recuperei. A Polícia Civil tem o rito interno delas lá, que nós chamamos de transações, né, na nossa linguagem técnica. No que envolve roubo e furto, são 3 etapas. Então, a primeira foi quando foi furtado. Lançou ali a informação. Tanto é que até no site do Detran, quando o cidadão consulta a placa dele lá, tem uma informação do caribinho lá, né? Consta a restrição de roubo/furto. A segunda mensagem é quando a polícia localiza esse veículo. Mas localizou. Ele tá ali guardadinho num depósito da Civil, localizou em outro estado, vai se deslocar num guincho, né? Então tá ali numa tramitação interna dentro da Polícia Civil. Aí a terceira mensagem é a devolução de fato pro cidadão. Então, quando cai no nosso sistema essa terceira data, né? Essa terceira informação, que é a devolução de fato, o cidadão pegou a chave, obrigada pelo seu trabalho, tá aqui minha moto, meu carro, aí é que nosso sistema Detran e Cefim reconhece essa data e gera as proporções. Ai, que legal. É quando devolve de fato pro cidadão o veículo. Muita gente não sabe, né? Que a gente pode e muitas vezes a polícia localiza um veículo desse, só que também todo descaracterizado, né? Placa falsa, raspou o chassi. Então, o cidadão que está numa situação dessa com o seu veículo ainda em situação de furto, de vez em quando é um trabalho árduo, sol quente de Rondônia, mas é bom visitar os pátios da Civil, falar com a PM local, quem sabe deslocalizar uma moto, um carro daquela marca, modelo, aquela cor, ele vai lá, ele vai reconhecer, exatamente, porque tá lá, localizado, mas ainda tá sem fazer a entrega de fato por falta de identificação, isso. Entendi. E hoje em dia a gente também tem muitas dúvidas quando a gente vai comprar um carro usado, né? Como é que funciona essa transferência, Elida? Certo. A transferência estar em dia não é o critério, porque nós entendemos que é uma transação comercial entre as partes, né? É comum o cidadão vender o veículo dele e, em troca do comprador, assumir o licenciamento que está atrasado, porventura, né? Mas, dentro do processo de transferência de propriedade, é preciso, sim, estar tudo quitado. Então, ele assume esse débito, né? O primeiro passo é fazer uma vistoria, ela é obrigatória. Tem cidades que a gente conta com a terceirização, né, de vistoria eletrônica, então as empresas têm essa responsabilidade. E para os municípios que não têm uma empresa sediada, a vistoria é feita no Detran. Tem uma diferença do valorzinho, lógico, a taxa do Detran é um pouquinho menorzinha, mas nos municípios que têm a empresa, a legislação obriga que a vistoria seja feita eletrônica, do tipo eletrônica, né? Fez a vistoria, procurar um atendimento presencial do Detran. Cidadão que não tem condições por conta do horário de trabalho, que nosso horário é corrido, né? 7h30 a 1h30 em todo o estado. Pode contratar despachante, né? Que é especialista nessa área. E aí, na abertura do processo, o servidor vai conferir toda a documentação, vai gerar a taxa. Compensou a taxa, que também tem esse diferencial do Detran de Rondônia, que nossas taxas compensam em 15 minutos. Tem estados que um processo de transferência de propriedade inicia e termina depois de 10 dias. Que tem que abrir processo, protocolo, e Rondônia é um diferencial.
E isso 15 minutos? 15 minutinhos, compensa a taxa. A Cefim também acompanha, no máximo meia horinha, né, Veridiana? 15 minutinhos no 15 máximo também, né? Tem o Pix também, que agilizou mais ainda. Isso, Pix imediato. Pagou a taxa, já finaliza o processo. Então, dependendo da urgência, às vezes a pessoa veio de Vilhena aqui comprar um veículo numa garagem, numa concessionária aqui de Porto Velho. Se ele se deslocar na Ciretran e iniciar o processo, no máximo 1h30, 2 já está com tudo certo. Nossa, que ótimo, Isso, né? Que agilidade, né? Isso. E aí, Érida, eu vejo muito falar, assim, eu lembro também que antes, assim, por exemplo, eu vendi meu carro, né? E aí a pessoa que ficou de passar para o nome. Sim. Aí tinha que levar uma cartinha lá no Detran falando que eu vendi o carro. O comunicado de venda isso ainda? existe e é funciona? importantíssimo. A gente não é a segunda etapa da transferência para o comprador. Vamos falar do vendedor, né? O vendedor, no dia a dia, nas transações comerciais mais rotineiras, a obrigação dele é preencher o documento de transferência, né? E entregar para o comprador. O comprador ir no Detran, pagar a taxa e tudo mais. Tem alguns proprietários vendedores que eles têm esse temor, se a pessoa vai transferir ou não, e ele até se predispõe a ele pagar as taxas, né? Pega na mão do comprador, vai junto no Detran para ver com os próprios olhos. Mas o comunicado de venda protege ele desse sentido. Então, tão logo eles assinaram as firmas, reconheceu a firma no cartório, já pede ali no documento no verdinho. Verdinho, ou também no outro papel branquinho de sulfite, porque os documentos atualizados eletrônicos ainda existe uma impressão de papel, mas o papel que vai ser assinado no cartório ele vai ser impresso num papel sulfite, né? Então vai no cartório de qualquer forma, né? O verdinho ou o branquinho agora. Então, tão logo terminou ali o reconhecimento das assinaturas, pede para tirar uma cópia autenticada. Dá a chave do veículo pro comprador, tá aqui seu documento de transferência, obrigada, boa sorte. O comprador foi embora com o veículo, dá um pulinho pessoalmente no ponto de atendimento do Detran, não tem custo, é gratuito, fornece essa cópia desse documento pra gente, que a gente vai fazer a inserção do comunicado de venda. E lá já tem um formulário mesmo. Isso, na hora o servidor não precisa imprime. Fazer em casa, não. Lá não. Nós vamos ficar de posse dessa cópia autenticada, né, desse documento. Na hora o servidor vai imprimir o requerimento, o cidadão assina na presença, não precisa de reconhecimento de firma desse requerimento, né? E já insere esse comunicado de venda. O comunicado de venda ele é muito bom porque a partir daquele momento o sistema entende que aquela pessoa é responsável pelo veículo, transferindo ou não. Inclusive por todas as taxas devidas a partir de então, inclusive o IPVA, né? Se sofrer alguma infração, vai para a pessoa. Porque assim, a gente vê muito, né? Eu já vendi esse carro e o cara ficou de transferir, não transferiu, e aí quando vem IPVA é multa. Então, esse cuidado é muito importante, né, Veridiana? Excelente. Mas o que a gente mais vê, né, Érida, de problemas que a gente tem, que a gente vê que vão para a justiça, não é, Érida? Exatamente. É desses casos. A pessoa não vendeu, não transferiu, às vezes até conhecido, né? É conhecido e tal. Não, como diz a Érida, é simples, fácil, hoje em dia também tem eletrônico, faz rapidão. Para quê? Para evitar problema futuro. Você fica lá, não sabe, a pessoa não transfere, deixa para fazer depois se envolve num acidente, ou que normal, mas fica devendo o IPVA, até você descobrir, daí já tem multa, já tem juros, já foi para uma dívida ativa. Uma situação complicada também é de falecimento. A pessoa deixa de executar a transferência, aí ele falece, aí é todo um transtorno dos herdeiros. Isso é complicado. E assim, se o cidadão falar assim, mas eu vendi meu veículo há 10 anos, eu não tirei essa cópia, o que eu faço? Então também, recentemente, há 2 anos mais ou menos, o Detran também flexibilizou esse procedimento, nós já aceitamos uma certidão do cartório. Então, o vendedor lembra qual foi o cartório que ele foi assinar o documento. Ele vai naquele cartório e vai pedir uma certidão. O cartório vai imprimir uma certidão dizendo que aquela pessoa A e a B tiveram ali o reconhecimento da assinatura na transação do veículo Renavan tal. Leva no Detran e nós vamos reconhecer aquele documento para inserir o comunicado de venda. Isso. Evita muita coisa, muito problema, né? Isso, exatamente. Gente, então, essa novidade é quentíssima. Pra mim é quentíssima. Eu não sabia, Verida. Não sei se você sabia. Eu não sabia. Ali nós estamos toda hora cuidando. Vocês trabalham com isso, né? Então, quando você vender um carro usado, que está tudo quitado, a pessoa tem que transferir depois, né? Isso. Então, você sempre
tira uma cópia autenticada do documento de venda, né? Que antes era o verdinho, hoje é branquinho. Ou então, se já foi no passado, você pode ir no cartório onde você fez a transação de venda e ir no Detran e fazer a comunicação de venda, para você não ter esses problemas, né? Com esses débitos antigos. É uma boa saída. E o quanto antes comunicar, melhor, Letícia, porque tem o prazo, não é? De 60 dias. 30. Isso. 30 para poder você fazer esse procedimento, fazer esse comunicado. Se você não faz, assim, ou faz a destempo, por exemplo. Para fazer são 60 mesmo. 30 é o prazo para executar a transferência no Detran. Isso. Mas o comunicado é 60, isso mesmo. Mudou recente, né? Exatamente. Tem um prazo de 60 dias. Sim, né? Isso, para comunicar. Daí eu não fiz. Por exemplo, foi a venda do veículo, foi lá em 2023. Outubro de 2023. A pessoa não fez a transferência. Ela fez só em maio de 2024, vamos supor. Concorda comigo, Letícia, que ali em janeiro de 2024 a Cefim já lançou o imposto? Já. Não sei para quem. Para quem era o proprietário anterior. A Cefim não sabe que teve aquela venda. Não tem como saber. Nós lançamos para o proprietário anterior. Então já tem ali esse problema, né? De venda. E até que ele vai. Então, assim, já vai estar no nome dele. Se até se for escrito em dívida ativa, não é errado. O Estado não. Inclusive, até nas decisões, os juízes pedem para ver, né? A data que fez. Porque se ele tiver feito a destempo. Ele é solidário, porque o fato gerador já foi, ele tinha uma obrigação, então, quem vendeu é uma obrigação, é um direito, mas ao mesmo tempo também uma obrigação dele para se proteger, na verdade. Sim. E até porque vai deixando para depois, é pior, já faz logo, né? Então tá. Só para complementar, Letícia, perdão. O veículo está de propriedade do cidadão há muitos anos. Ele ainda tem guardado em casa, na pastinha de documento, o verdinho. O CRV, tem gente que chama de DUT, né? Sim, é aquele que no verso tem as linhas para serem preenchidas com o nome do futuro comprador. Não descartem. Ele ainda é válido. Tem muitos usuários que acham que por conta do licenciamento hoje sair na versão digital, aquele da transferência perdeu a validade, mas não. Então, independente, você tem guardadinho lá em casa, na sua casa, né, de anos anteriores, ele continua sendo válido, não tem que tirar a segunda via no Detran. Então, é a transação de compra e venda tradicional de ir no cartório preencher e reconhecer as assinaturas. E também tem as outras versões digitais, né? Nós falamos até agora sobre as analógicas, digamos assim, né? Sobre ir no cartório e assinar presencialmente. Mas tem também as possibilidades de transferências digitais. Acho que a gente vai falar aqui. Não, vamos falar agora. Vamos agora? Explica pra gente certo. Como é que funciona. Nós temos que separar duas situações. A etapa da venda e a etapa da transferência em si, que o comprador coloca o veículo no nome dele, né? A parte da venda, existe já hoje a venda digital. É uma realidade de quase todo o Brasil. Poucos estados do Brasil não aderiu ainda. Nós, Rondônia, aderimos tão logo a Sinatran disponibilizou o recurso, né? Então, o cidadão, pessoa física, por enquanto, já vai ter uma novidade com relação à pessoa jurídica. Pessoa física tem que ter conta no gov.br, classificado como prata ou ouro, né? Eles só podem baixar o aplicativo no celular, tanto do gov.br, lógico, e também o da CDT, e lá iniciar a venda digital. Então, o proprietário vendedor inicia colocando no aplicativo os dados do pretendente a comprador, né? Nós chamamos de intenção de venda, né? Está com a intenção de fazer aquela venda. Que é aquela promessa de venda que tinha, Isso. que tem ainda hoje. Né? Ele vai lançar ali o CPF do comprador, endereço, valor da venda, a quilometragem do veículo e vai dar um ok. Feito isso, automaticamente no aplicativo do celular do comprador chegou uma mensagem. Tá lá no aplicativo CDT, comprador, estão querendo te vender um veículo, você quer comprar mesmo? Aí ele vai falar, sim, eu sou o comprador. Faz a leitura biométrica, a assinatura, né, é biometria facial, por isso que a classificação no gov.br tem que ser prata ou ouro, por conta da biometria facial. O comprador aceitou, falou, reconheceu, sim, eu estou comprando sim, volta a mensagem pro vendedor. Vendedor, ele aceitou, agora é sua hora. Aí o vendedor vai, faz a mesma coisa e tá feita a transação comercial. Sem se encontrar. Isso acontece muito quando vai fazer a transferência entre estados, né? O vendedor tá aqui, o comprador tá lá, né? E evita ir ao cartório. Evita ir ao cartório. E quando... tempo, né? Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo tá E quando termina esse terceiro ciclo, que é o vendedor fechar o ciclo, já cai automaticamente o comunicado de venda.
tem essa facilidade. Então, não tem trabalho de ir no Detran, mostrar no celular, olha, eu fiz uma venda digital. Não precisa, nós já sabemos automaticamente. O nosso robozinho lá, o robozinho lá da Senatran, lá de Brasília, já avisa, olha, houve ali uma transação comercial, insere o comunicado de venda automático. Muito bom isso aí, Veri. Então, essa é a parte de proteção do vendedor, né? A segunda etapa, que é do comprador, porque nesse momento o comprador também já recebeu uma mensagem no celular dele. Ele fala, olha, já existe ali um comunicado de venda, você tem que executar a transferência. Algumas pessoas acham que ele já é proprietário, só que não. Ele precisa ainda seguir aquela rotina que nós falamos anteriormente de fazer a vistoria no veículo, ir no Detran para o processo, né? Ainda que não tenha papel nenhum em mão, que é tudo virtual na nuvem, né? Ele precisa comparecer no Detran para transferir de fato o veículo para ele. É porque essa vistoria é importante para evitar fraudes, né? Exatamente. Segurança, né? Às vezes as pessoas acham que é burocracia, mas é para nos proteger também, né? Exato. Porque depois alguém pode usar de má fé e pegar um carro roubado com esse documento, né? Por isso que o Detran tem que fazer essa fiscalização. E ainda falando da tecnologia, a novidade que está no forno, creio que nos meados do segundo semestre agora, o Detran já vai lançar também a transferência digital. Expliquei a venda digital, vai existir a transferência digital. Vão ter critérios, né? A vistoria tem que ser feita da mesma forma, mas vai ter uma equipe que vai homologar aquela vistoria no sistema e o cidadão vai conseguir fazer o autoatendimento dele. Pela central nossa de serviços, ele vai fazer sozinho o processo de transferência de propriedade para ele. Os critérios que eu falo é quando o serviço vai ser simples, né? É transferência de propriedade simples, sem necessidade de trocar a placa, sem necessidade de fazer uma remarcação de chassi. Então, para esses casos rotineiros, até a transferência vai estar facilitada muito em breve, aqui no Detran de Rondônia. E quanto que custa hoje em dia para transferir? É fixa essa taxa? Sim. O que varia vai de acordo com o que é diagnosticado na vistoria. Por isso que a vistoria é o primeiro passo. Um exemplo, a vistoria constatou que a placa do veículo físico é aquela cinza antiguinha, tinha um lacrezinho que está rompido. Então, a legislação obriga a trocar para a placa versão Mercosul, né? Não é nem alfanumérica, né? Exatamente. Então, a taxa final do serviço vai ser variável, porque existe o valor que é fixo, que nós chamamos da emissão do CRV, que é de 200 e pouquinho. E aí, na hipótese de ter que trocar a placa, aumenta um pouquinho o valor. Por quê? Porque tem uma taxinha que chama autorização para estampagem da placa. Então, a média final de um processo de transferência de propriedade, ela é em torno de R$450, em média, né? Dependendo da situação. E aí também, no orçamento final do cidadão, nessa hipótese de trocar a placa, também tem um custinho a mais, porque o valor da placa física, ele paga direto para a empresa estampadora, né? Porque tem um custo, né? Exatamente. O valor não é tabelado, aqui em Rondônia não existe essa tabela, cada empresa terceirizada trabalha com o seu valor, né? Então o cidadão tem a liberdade de escolher em qual empresa ele vai fazer o serviço dele. Tanto na primeira etapa de vistoria, ele tem a liberdade de escolher em qual empresa terceirada ele vai fazer a vistoria dele, quanto na hora de estampar essa placa. Então, o final de tudo mesmo, pensando no orçamento mesmo do bolso do cidadão, em torno de R$650. Na transferência, né? Isso. Mas se tiver esses pormenores, Mas com relação ao valor do Detran, taxa de emissão do CRV, que é o nomezinho dela, é R$340. Tá certo, então. Então vamos falar agora um pouco outro tema que as pessoas têm muita dúvida, né? Até porque surgiu vários tipos de parcelamento, né? Do IPVA. Quero saber se as taxas do Detran dá para parcelar também. O que acontece se eu não pagar? Quais as consequências, né? Então, Veri, o IPVA pode ser parcelado, né? Como que eu posso fazer o parcelamento hoje do IPVA? O IPVA pode ser parcelado, Letícia, a gente tem regra diferenciada. Até pouco tempo atrás, acho que tem uns 2 anos, o IPVA do exercício não era parcelado. Como eu disse para você, tem aquela possibilidade de cotas, né? Que a gente chama, mas não é bem um parcelamento, né? Que ali o Estado só divide em 3 parcelas ali e é uma vantagem para o contribuinte. Mas o do exercício, ele não tinha essa condição. Mas tem agora uma lei que ela permite esse parcelamento do exercício. O IPVA do exercício, ele pode ser parcelado, então, em até 5 parcelas. Então, melhor não é 3, é 5.
Só que tem uma questão importante, que é importante deixar bem claro aqui, né? Porque senão o contribuinte faz esse parcelamento, chega lá no Detran, fica zangado porque ele não consegue licenciar. Isso. Porque esse parcelamento previsto em lei, ele não permite licenciamento. É apenas após eu quitar as 5 parcelas, que eu vou emitir meu licenciamento. Então, caso hoje, igual o veículo placa 6, vence agora, né? No final de junho. Faço esse parcelamento, então eu vou ter a minha última parcela, vai vencer lá em novembro. Então, só em novembro que eu vou conseguir tirar meu documento. Mas aí, se eu cair numa blitz? Tá errado. Tá. Agora, o IPVA dos exercícios anteriores, Letícia, esse sim, ele pode parcelar em até 9 vezes. Daí tem a parcela mínima, assim como desse outro parcelamento, a parcela mínima é de 2 UPFs, né, que hoje dá em torno de R$238, é a parcela mínima. Então, ele pode parcelar em até 9 vezes. Lembrando que daí nós disponibilizamos esse parcelamento nos nossos canais, né, de atendimento online, né? Igual no nosso site da Cefim, no aplicativo da Cefim, no Cefim App. No WhatsApp agora no também, WhatsApp, né? agora, que a gente tem o Serafim, né? Que é o assistente virtual da Cefim. Que é muito bacana, né? Que veio aí a Cefim se modernizando para poder facilitar, agilizar o atendimento dos contribuintes, né? E essa aí é uma das facilidades. Então, o contribuinte quiser fazer um parcelamento, ele pode adicionar o número do WhatsApp da Cefim, que é o 3211 3116. 6116. 3211 6116. Perdão, isso mesmo. Daí ele vai conseguir fazer esse parcelamento bastando informar o número do Renavan. Não é com a placa, ele tem que ter o número do Renavan. Então, daí ele vai parcelar, já sai o DARI para ele na hora, inclusive já sai até o código de barras para ele copiar ali, que hoje em dia, né, nós estamos toda hora com o celular na mão, então realmente está a um passo, né, a mão, né, da pessoa para ela poder verificar seus débitos de PVA e fazer o parcelamento. E mais uma vez, nossos sistemas se conversam, né? Dependendo da modalidade de parcelamento que o cidadão opta, a Cefim avisa a gente através de mensagem. Né? A Cefim avisa, Detran, esse aqui foi aquele parcelamento que vocês podem liberar o licenciamento. Estando em dia, não pode ter parcelas atrasadas, nosso sistema reconhece, o licenciamento sai. Se for aquele outro que não, tem que esperar quitar, nosso sistema também vai reconhecer e aí nosso servidor explica para o cidadão, olha, não liberou porque essa modalidade tem que estar tudo lá na Cefim. E no caso das taxas, não tem como parcelar, né? Porque taxa, exato. Não, as taxas do ano corrente, não. Mas numa situação, por exemplo, de veículo removido, tá lá no pátio do Detran removido há 2, 3 anos, tem um acúmulo de taxas de licenciamento ali, né? O máximo que nós cobramos são de 5 anos, o 6º ano sempre é prescrito, né? Então, supomos que está removido no pátio do Detran há 5 anos, é parcelável os 4 exercícios anteriores. Mas soma também as taxas de diária, serviço de guincho. Então, todas as taxas referentes do que envolveu aquele processo de remoção, elas são parceláveis. E nossas regras é a de que o valor mínimo da parcela tem que ser de R$50 e parcelado no máximo em 10 vezes. E isso é feito também de imediato no balcão de atendimento do Detran, pelo proprietário do veículo ou representante legal, procurador, né? Parcela tudo na hora, pagou a primeira parcela, já libera a impressão do documento. Ai, que bom, então. E tem que permanecer em dia. Dependendo do caso, né? Não a do ano corrente, mas os anteriores, sim. Tem como parcelar. Sim, muitas vezes o veículo está removido há um tempo e o valor total, ele é alto, né? E então tem essa facilidade de parcelar e liberar o veículo. E é importante pagar em dia, né, Veri e Elida? Porque tem as consequências de não pagar, né? Além dos juros, o que mais que pode acontecer para a pessoa que não paga seu IPVA e os seus taxas em dias? Então, no caso do IPVA, atrasando o imposto, tem a multa moratória, né, que ela é aplicada de 0,33% ao dia, que é limitada a 20%, né, esses 20% chegam com 60 dias. Então, ficou atrasado mais que isso, não é cobrado a mais, mas tem essa multa ali que, queira ou não, é considerável, não é uma multa de 20%. Mais a taxa Selic mensal, né, desses juros. E tem também a questão que o principal ponto é que, estando com o IPVA atrasado, como a Elida falou, não licencia. Então, não vai licenciar. E em relação a ele não vai conseguir também, ele vai ficar inadimplente junto ao Estado, caso ele precise de alguma certidão negativa de tributos, né, Letícia?
tem algumas situações que exigem, ele não vai conseguir, porque ele possui débito. E claro, o contribuinte que está em atraso, ele está sujeito a CEFIN encaminha, disponibiliza a PGE para inscrição em dívida ativa. Então, estando em dívida ativa, ainda vai ter a PGE, o que ela vai fazer? Ela vai protestar, dependendo do caso, ela vai executar. Então, você vai ter toda uma dor de cabeça adicional, né, em relação a isso, né, esses problemas creditícios, né, que vai gerar ali. Tem as taxas cartorárias, enfim, tem toda essa questão. Daí, em relação a deixar claro que em relação se o débito tiver escrito em dívida ativa, a CEFIN não disponibiliza nos nossos atendimentos, né? Tem que procurar o atendimento da CEFIN. Uma vez que fez o contrato de parcelamento, é importante seguir, né? Não esquecer, tirar. Não deixar atrasar, que é para não ir em dívida ativa, né? Perfeito também, que acontece muito, né? Às vezes a pessoa paga, estava ali precisando, depois esquece. Não, procura, perdi, não sei qual que é, entra em contato com a CEFIN, tem ali hoje, né, como eu falei, o atendimento virtual, chama o Serafim ali, só adiciona Serafim, me ajuda. Põe ali que, caso seja necessário, é aberto um saque, né, que daí realmente vai para um atendente realmente da CEFIN, um servidor nosso humano, que vai dar o tratamento, que vai orientar, que vai ver toda a situação, para realmente evitar problemas, né, Letícia? Diferente do IPVA, a taxa de licenciamento, ela não corre juros escalados, né? Passou do prazo, o valor de licenciamento anual, ele tem um acréscimo, vai aumentar cento e poucos reais acima, né? Mas também é um valor que congela. Ele não tem juros em cima disso, né? É um valor único que... É da natureza, né? Do isso. tributo, né? Então, vai gerar essa taxa de licenciamento vencido, que a gente chama, né? E ele permanece até a data que o cidadão quitar. E, Hélida, eu recebi uma multa de trânsito. Como é que eu faço para apresentar a defesa? Como é que funciona esse processo de defesa? Pelo portal do Detran, na nossa central de serviços, o cidadão cria uma conta lá, né, com a senha pessoal dele, e lá dentro tem o caminho para ele requerer essa defesa. Aí lá consta a lista de documentações que ele precisa anexar, e aí vai seguir um processo administrativo, e é tudo atendimento virtualizado também. O contato do cidadão com o servidor é tudo virtual. E nesse caso, essas multas que estão muito tempo lá, tem como parcelar? Infelizmente não. Legislação nacional. Detran de nenhum estado do país parcela a multa. Não diretamente no Detran. Mas existem convênios, existem empresas que fazem esse parcelamento no cartão de crédito. Inclusive, essas empresas até nas cidades maiores nossa aqui de Rondônia, elas acompanham também a equipe, né? Então, naquela situação que parou numa blitz, e o servidor do Detran dá a chance dele quitar tudo ali na hora, também vai estar essa possibilidade ali, de tem muita multa e não tem dinheiro para pagar tudo à vista, ele pode fazer o parcelamento no cartão de crédito com essas empresas conveniadas ao Detran, e de imediato a empresa faz o pagamento de todos os boletos. Recebe 100%, né? Exatamente. À vista, é a empresa que consegue. É a empresa que financia. Com essa empresa. Exatamente. Aí na fatura do cartão de crédito é uma saída. Mas é melhor evitar, né? Exatamente. Tá. Agora acho que a gente já falou bastante coisa, acho que as pessoas já estão bem informadas agora, né, Hélida? Então, a gente já falou também sobre como que as pessoas fazem, né? Tem o site do Detran, detran.ro.gov.br. Exatamente, esse mesmo. Lá ela tem vários serviços, né? Que ela pode parcelar. Tem a relação das empresas que você pode fazer aquela vistoria para transferência. Tem a relação das empresas que fazem as placas. Tem a relação do endereço da Ciretrans de todos os municípios do estado. E quando você acessa a central de serviços, né, com a senha pessoal, você consegue administrar todos os seus veículos. Lá você vai ter a visualização dos débitos, das restrições. Você pode, inclusive, também iniciar aquela intenção de venda. Se o seu documento já é do tipo eletrônico, você pode ter também o autoatendimento. E fazer a intenção de venda lá, aí imprime o papelzinho em branco e vai para o cartório. Então, se a pessoa mora longe do centro urbano e tem condições de computador e impressora em casa, tem esse autoatendimento também em casa. Hoje em dia está tudo informatizado e Rondônia está exatamente à frente, né? E a cada passo a gente está evoluindo para esse autoatendimento também na área de veículos, onde alguns serviços a pessoa vai deixar de ir no Detran, né? Então, em breve, esse ano vai ser... De tempo, né? Nesse ano nós vamos ter muitas novidades. Ai, que legal. A gente pede para acompanhar também nossas redes sociais, que lá a gente está postando tudo. Também tem... Fala o Instagram do Detran. Detran RO, né?
já aparece lá, siga a gente. Também temos páginas no YouTube, tem vários vídeos de campanha, né, de educação. Trânsito, né? Maio Amarelo. Exatamente, Outubro Rosa. Muitas campanhas. É isso. E, Veri, quais são os canais da Cefim, se alguém quiser saber algo de PVA, ela pode ir direto nas agências de rendas, né? Pode, e daí ele tem essa facilidade, como eu falei, né, estamos cada vez mais ampliando nossos canais de autoatendimento, né, para quem quer evitar de se deslocar. É uma tendência, né, Veri? Depois da pandemia, é uma tendência, não tem volta, e o caminho é esse mesmo. Não, e daí, então, ela pode ser pelo site da Cefim, daí lá tem o link do Agência Virtual, lá tem também no Agência Virtual tem o link que daí você já acessa o Serafim, que é o WhatsApp, né? Daí você pode ser pelo computador, ou você pode adicionar, como eu falei, o contato da Cefim no WhatsApp e chamar por ali, e as dúvidas básicas, questões, ele vai perguntar, como eu falei, sendo um caso, alguma coisa que demande a um caso específico, uma informação mais pessoal, vai precisar ser aberto um saque, daí que vai ser atendido por um servidor nosso, que vai responder dentro de 48 horas é atendido. Então, assim, tá bem bacana. E tem também o Cefim App, como eu falei, que facilita, porque os principais serviços, como eu falei, o parcelamento de PVA é bem simples e bem mais prático, porque você entra no site, sabe, qualquer aplicativo, né, Letícia? Você entra no celular, é horrível, se ele não tem a versão mobile, celular, né? Então, esse Cefim App ficou ótimo, ele é bem navegável, daí tem o parcelamento, lá tem a emissão do próprio dado do pagamento do IPVA do ano mesmo, só, como eu falei, precisa informar o número do Renavan, né, até para ficar uma informação mais assim, para ninguém ir lá, quanto que a Letícia paga de IPVA, né, coloca a placa do carro dela, não, tem que ter o Renavan. Daí vai conseguir, e daí já sai automático, como eu falei, a gente já manda o DARI, já vai sair o DARI, você escolhe, vai seguindo as etapas lá, né, vai seguindo as instruções, porque é atendimento por eletrônico, né, pela inteligência artificial. Sim. Daí vai... Existe toda uma validação de quem está por detrás, né? Com certeza. Quando o cidadão loga, ele tem uma varredura ali de ter certeza que ele é ele, né, Veridiana? Também. E exemplo da Cefim, o Detran também está avançando nessa tecnologia. Muito em breve, o Detran também vai ter esse... É isso que eu ia perguntar, uma das últimas perguntas, né? Tem alguma previsão de alguma facilidade que vai integrar melhor ainda os sistemas Já vi que está bem integrado, né? Mas tem alguma novidade nessa área digital aí, Cefim e Detran? Não, com relação a autoatendimento, nós também estamos evoluindo para o que nós chamamos de chatbot, né? Que é uma conversa automatizada, né? Do cidadão no WhatsApp ou no bate-papo do site. E, se necessário, vai avançar para o atendimento humano. Estamos ainda em andamento nesse projeto. A previsão é para mais tardar final de julho, né? Talvez até esse mês de junho. Mas, a princípio, falando sobre as listas, né, que nós temos no nosso site, também existe lá uma relação dos WhatsApp da Ciretrans. Então, o cidadão que não tem tempo de ir na Ciretrans da sua cidade tirar uma dúvida, questionar algum procedimento, lá tem o número de WhatsApp corporativo, né, da Ciretran, que ele pode salvar e teclar com o chefe da unidade. Mas brevemente vai ter o atendimento também automatizado. Que legal, mas só de ter um WhatsApp, as pessoas já hoje em dia só querem falar pelo WhatsApp, até porque fica gravado, né? A gente esquece alguma coisa. O que ele falou mesmo? Volta lá, né? Deixar claro, registrar, Letícia, que o nosso atendimento virtual ele tem a conta verificada e tal, então tem aquele símbolozinho azul, para a pessoa não ter receio, né? Porque tem muito, né? Tem gente sempre alerta também para tomar cuidado, né? No começo do ano, em alguns órgãos, a gente tem problema, a pessoa digita lá IPVA, não sei o que, pega no primeiro link que aparece, digita, cai em páginas falsas, que não é da Secretaria de Finanças, então ter esse cuidado, né, Letícia? E sempre entrar pelas redes oficiais, não joga no Google não e pega qualquer link que aparece, né? Mas a novidade de parceria tecnológica entre nós, que está quase pronto também, é o emplacamento digital. O emplacamento, a pessoa vai na concessionária, compra o seu veículo, ele vai conseguir fazer sozinho o emplacamento dele. Tem sempre aquelas condições, né? Por quê? Porque hoje a grande maioria dos veículos, ele não precisa mais fazer a vistoria
para o primeiro emplacamento. Só veículos utilitários de grande porte é que requer isso. Até por uma questão de cuidado nas características, né? Verificar se a carroceria de um caminhão tá certinha. Então, para isso, precisa ainda vistoria física. Mas o veículo de passeio, até aqueles do tamanho de uma caminhonete, né? Uma Hilux, uma caminhonete grande, não precisa de vistoria. Então, muito em breve, o cidadão vai acessar a nossa central de serviços no site do Detran e vai iniciar o autoatendimento. E tudo o nosso robozinho trabalhando até com relação às transações com a Cefim. Então, vai gerar as taxas do Detran, o IPVA, ele vai pagar tudo virtualmente. Que legal, gente. E concluiu o processo, já vai estar lá disponível o documento para ele imprimir ou deixar salvo no celular. Que legal, cada vez mais facilidades. Exatamente. Né? E a Cefim e o Detran em constante parceria, a gente está sempre, né, a gerência de arrecadação ali, que é a que cuida do IPVA especificamente, e a coordenadoria do Renavan aqui principalmente, né, tem outras, nós temos estamos estreitamente ligados, né? Nós temos um corpo técnico muito bom, né, a nossa retaguarda ali, nosso suporte, servidores tanto do administrativo quanto de TI, né? Até bom frisar, né, que é uma equipe maravilhosa que tem uma comunicação muito boa entre Detran e Cefim de Rondônia. Pessoas que vêm embora para Rondônia de outro estado, infelizmente tem estados do Brasil que não tem essa interação. Tem estados que o servidor do Detran não fornece a impressão do IPVA para o cidadão pagar. Ele fala, não, você vai lá no Cefim, na Cefaz, na Cefim e pega por lá. Aqui em Rondônia não, sempre existe essa parceria, né? Vai continuar existindo, né? O servidor do Detran, ele está ali à disposição para o atendimento inicial, de colaborar com o cidadão, de entregar ali a impressão da DARI para ser feito o pagamento. Nós estamos à disposição. É claro que em situações muito peculiares, como o parcelamento, aí sim, tem que procurar uma agência da Cefim. Que é muito específico, exatamente. Né? Mas essa interação nossa legal. É muito boa. Somos todos governo, né? Sim. Temos que trabalhar em conjunto. Facilitar a vida do contribuinte, né? A gente está aqui para servir. Já estão pagando o tributo, então que seja de uma forma mais tranquila. Exatamente. Gente, estamos caminhando para o final e eu vou só fazer umas perguntinhas que a gente abriu, Hélida, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para as pessoas fazerem perguntas sobre IPVA e as taxas de licenciamento. Muitas a gente já respondeu no decorrer aqui da nossa conversa, né? Essa aqui a gente já respondeu, Veri. É verdade que os veículos com mais de 15 anos não pagam IPVA? Sim, verdade, né? E é automática. É automática, né? Então, não precisa ano, requerer, os né? veículos de 2009 tiveram a isenção reconhecida automaticamente. Ai, que legal. Sim. IPVA em atraso impede a venda do veículo, Hélida? A venda em si, não. Mas a transferência. A transferência, sim. Executar de fato a transferência tem que estar tudo quitado. Tem que estar tudo quitado, né? Posso pagar só as taxas do Detran e não pagar o IPVA? O documento sai mesmo assim? Não, já respondemos. Posso circular com o CRLV digital? Vou ser multado? Sim, pode circular e não vai ser multado. Tendo a condição ali de mostrar na hora para o agente de trânsito, né? Que está tudo em dia, não vai existir a infração. Acho que respondemos tudo, né? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Nós agradecemos. É muito bom vocês estarem aqui esclarecendo para a população que IPVA e as taxas do Detran são realmente muito procurados, né, pelos nossos cidadãos rondonienses, né? E eu queria, Hélida, que você desse uma palavra final para quem está em casa, para quem está nos assistindo, a palavra do Detran final para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, bom, o Detran, na gestão do diretor Sandro Rocha, está trabalhando muito com foco na tecnologia. Nós estamos avançando no autoatendimento, tanto na área de veículos quanto na área de habilitação também, né? No nosso portal, Central de Serviços, tem muitos serviços que vocês iniciam sozinhos em casa. Uma renovação de CNH, é possível iniciar o processo sozinho, sem ter que, a princípio, ir no ponto de presencial, né? E é isso, nós estamos focando muito também no trabalho de educação, sempre pensando na prevenção, né? A intenção do Detran nunca é penalizar, pelo contrário, é educar, orientar, e seguindo tudo certinho como manda a legislação, não vai ter nenhuma penalidade, exatamente. Obrigada, Hélida. E você, Veridiana, deixe um recado para os nossos contribuintes aí, os contribuintes principalmente do IPVA, né? Um recado final para eles. Para o alerta, né? Para tomar cuidado, então, com o vencimento do seu IPVA. Como eu disse, nós estamos agora no mês de junho, então vence o IPVA de junho. Quem pagar no mês não vai ter desconto, mas pelo menos evita, né? Já vai estar dentro do prazo para licenciar. Então, sempre cuidar. A dica que eu dou é, minha placa. Se eu sou placa 4, eu paguei meu IPVA? Nossa, não paguei. Então,
corre, regulariza o quanto antes para evitar problemas, né? Todo mundo quer andar, né? Correto, né? tendo documentação, não ter problema de cair numa blitz, ter o veículo apreendido. Essa questão de vendi o meu veículo, faça os trâmites corretos, porque como eu falei antes, a gente é o que mais vê problema na justiça e problema de débitos de protestados, enfim, dor de cabeça que dá lá no futuro, por alguma atenção, falta de tempo, você parar de... Não é nem questão, às vezes, de dinheiro, de orçamento, é questão de tempo, vai deixando, confio. Não, faça a sua parte, ande em dia. E em relação a Cefim, conte conosco, teve algum problema, procure, tem o nosso canal de atendimento, precisando, só nos chamar, nós vamos, né, tem lá tirar a sua dúvida, precisando, tem as nossas unidades de atendimento ali para atender. E frisar mais uma vez, né, que a Cefim está em constante modernização, nós trabalhando em parceria com o Detran para sempre azeitar nossos processos, né, Érida, para melhorar procedimentos, para tentar facilitar a vida, né, como vem aí o emplacamento, né, digital, então sempre facilidades, então é uma parceria contínua. Né? E lembrando que aqui em Rondônia estamos na região norte, né? Longe dos grandes centros, mas olha, o nosso Detran Rondônia, a Cefim Rondônia é exemplo nacional. Existem sim várias soluções que nós já demos aqui em Rondônia que tem outros Detrans que procuram essa expertise. Então é muito comum ter servidores de outros estados. Inspiração, sim, né? Sim. Nós somos referências em várias áreas de atuação e em cima disso, é o foco na tecnologia da modernização que é o que está sendo feito. Que legal, gente. Agradeço a presença de vocês. Obrigada. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. Espero que esse podcast tenha sido muito útil para você entender melhor, né, esses tributos que o governo cobra, IPVA, as taxas do Detran. Quero que você continue seguindo, né, as nossas redes sociais, Cefim_RO. Tiver alguma dúvida sobre esses assuntos aqui que a gente falou hoje, procure cefim.ro.gov.br, detran.ro.gov.br, que esses nossos sites estão bem com muito conteúdo que pode ajudar vocês. E se tiver dúvida, procure uma das nossas unidades aqui no estado de Rondônia. Ciretran nas 52, né? Exatamente. Unidades, a Cefim está em 29, mas nós temos parceiros também que atendem os assuntos básicos da Cefim. Ou então procure a gente pelas nossas redes sociais ou pelos sites. Um abraço a todos e até o próximo podcast.